Ok, obrigada. Obrigada, Mick, por todas as orientações, o pessoal do Telesaúde, né, o UFSC, ali, Estado, e pelo convite também. E vamos dar seguimento, sim, a essa apresentação. Não poderia também deixar de agradecer a minha gerência, né, por ter me liberado também para esse momento tão oportuno, enfim, para que a gente possa fazer essa roda de conversa, mesmo que seja no âmbito virtual, mas que é tão importante, né? Bom, então eu vou iniciar a minha apresentação. Vou focar, obviamente, no quesito, né, sobre o desafio dos agentes comunitários de saúde, mas eu acredito que seja muito importante, de início, fazer um breve resumo sobre toda essa caminhada, né, do sistema de saúde, enfim, até onde nós estamos hoje. Ou seja, onde iniciamos, para onde nós vamos, né? Ou para onde queremos seguir adiante, nesse universo tão complexo que é o nosso sistema de saúde único, né? De todo o nosso território nacional. Então, com tantas diversidades e adversidades, né? Ainda assim, o nosso sistema único de saúde, ele abraça, né, a nossa população, né? Eu sempre costumo dizer que não existe nenhum munícipe que não dependa do sistema único de saúde, né? Ainda que ele não utilize uma unidade de saúde para fazer consultas, enfim, coisa do tipo, mas quem nunca entrou numa unidade para fazer uma vacina, né? Até mesmo quando vamos comprar algum alimento nas prateleiras, tá lá, né? O selo da Anvisa também, da vigilância, enfim. Então, é muito difícil a gente pensar em saúde e não pensar na totalidade que envolve essa organização de um sistema tão complexo. E é esse sistema que nós trabalhamos, né? E como que chegamos até aqui? Se a gente for fazer um breve resumo, né, de tudo isso, vem muito antes, né? Vem há muito tempo atrás, em 1986, quando se parou, né, na Conferência Nacional de Saúde, foi ali uma das conferências mais importantes, né, no nosso território nacional, e mobilizou o Brasil inteiro, enfim, e, 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 e isso fez com que ocorresse uma série de mudanças mesmo para melhorias, né? E a saúde entrou nesse cenário dessa Conferência Nacional de Saúde com uma potência muito forte, porque o que se tinha antes? Se tinha antes uma segregação, né, de uma parcela muito pequena da população que tinha acesso à saúde, né? Então, se não trabalhasse, se não tivesse uma carteira assinada, se não tivesse uma carteirinha para apresentar, não tinha garantido, né, o acesso a uma saúde de qualidade. Então, essa segregação fez com que movimentos populares, interesses naquele momento mesmo, de ampliar esse acesso, né, para que a população toda pudesse tê-lo. Então, essa Conferência Nacional de Saúde foi um momento muito marcante. Eu acredito que quem está do outro lado da tela, que de repente consegue se recordar um pouco do que foi esse movimento, vai poder mais ou menos fazer uma reflexão da mudança que se tinha antes de 1986 e depois dessa conferência, né? A partir dessa conferência de saúde, nasce a nossa Constituição de 1988, né? Então, que dentro dela entrou vários setores sociais e não somente a saúde. Mas ali, dentro da nossa conferência, dentro da nossa Constituição, na nossa Carta Magna, né, ficou ali descrito, dentro de vários detalhamentos, como que realmente o nosso sistema de saúde ele seria entregue para a população, né? Uma nova forma de ver o conceito saúde-doença, uma forma diferente de organizar
o processo de atendimento, né, de toda a população. Então, se não fosse a nossa Constituição Federal, naquele período, nós não teríamos leis, né, decretadas para que realmente o Sistema Único de Saúde ele fizesse se valer, fizesse realmente acontecer no mundo prático, né? Então ficaria só no papel mesmo ou numa discussão de uma reunião e não se colocaria em prática o que lá se determinou que realmente a população merecia receber mais, né? Ter mais condições. Então, é muito importante a gente entender um pouquinho desse momento cronológico que a gente viveu aí nesse passado e que hoje é tão presente para nós, né? Enfim, e o agente comunitário nesse contexto todo, né? Bom, em 1990 nasce o PAX, né? A gente tem uma série de agentes comunitários por toda, né, Santa Catarina, Brasil afora, que vão se recordar do período em que eram feitas seleções, Brasil afora, nas ribeirinhas, nos interiores, né? E foi se voltando isso para os grandes centros, porque o agente comunitário de saúde, naquele período, era conhecido como um programa de agente comunitário de saúde. Um programa, veja, um programa, ele poderia ter sido algo curto, né? Não a se pensar em longo prazo. E se determinou que esse programa viesse fazer parte do dia a dia das pessoas, porque se precisava dar mais condições de conhecer o território, de ter lideranças comunitárias frente a esse programa, que tivesse um conhecimento daquela comunidade para que a gente pudesse ajudar toda a parte desse sistema de saúde ele se reorganizar. Olha o papel importante do agente comunitário desde aquele momento crucial, né? Então, o programa de agentes comunitários de saúde, ele foi volumizando, ele cresceu, né? Ele tomou um corpo, ele se deteve dentro da equipe de saúde, ele foi se integrando como... Esse foi um profissional que foi se integrando como parte, não só da comunidade, mas dentro do serviço de saúde. Chegou um momento em que o agente comunitário de saúde a gente não conseguia mais separar, né? Usa-se muito a expressão agente comunitário de saúde é o elo, né? Comunidade, serviço. Ele é a ponte, né, que une as duas coisas. Por quê? Porque, em suma maioria, o agente comunitário, a gente acredita que ele está ele está dentro do contexto da comunidade. Ele está dentro do território, né? Então, ele, por si só, ele é um protagonista de informações, né? Seja das condições de vulnerabilidade daquela comunidade, seja dos equipamentos sociais que aquela comunidade tem para fornecer para aquela população. Ou seja, o agente comunitário de saúde, ele é a figura que ele conhece o território dele. Caso ele não seja, ele precisa ser, porque é um dos requisitos principais, né, para a atuação. Então, o Pax ele tomou esse volume, como eu comentei antes com vocês, assim, tiveram algumas normatizações, algumas leis que vieram a favorecer para que realmente regulamentasse enquanto profissão, né? E a gente tem aí 2006, né? A lei 11.350, que trouxe as atividades, as atribuições do agente comunitário de saúde para realmente regulamentar, né? E a mais recente, a 14.536, que é de agora, né, de 2023, que traz a figura do agente comunitário de saúde inserido como profissão de profissional de saúde, né? E aí eu digo para vocês que quando antes ele era comunidade, serviço, ele formava a ponte, formava ela, agora ele não forma só ponte e só ela.
ele está dentro do serviço realmente, né? Sempre esteve. No entanto, reconhecido como profissional de saúde, é claro que em 2023 ele acaba abarcando algumas atribuições a mais, né? Principalmente os agentes comunitários que estão em regiões mais periféricas, com muita densidade de informação socioeconômica, digamos assim, bem diferente dos grandes centros, né? Ou seja, lidando com populações com alto nível de vulnerabilidade, enfim, é claro que, se nós formos perceber, os agentes comunitários que atuam, por exemplo, numa grande Florianópolis, muitas vezes, além de estar dentro da cartilha de atribuições parecidas, né, idênticas, obviamente, aos agentes comunitários que atuam, por exemplo, no interior do Amazonas, né, Roraima, enfim, muitas vezes esses profissionais que atuam nessas áreas mais com um nível de vulnerabilidade maior têm atribuições que eles exigem ser feitas, né? Por quê? Porque as condições de deslocamento muitas vezes são obstáculos, né? E às vezes é só o agente comunitário que tem. Então é importante a gente destacar isso, que nós temos uma diversidade de atuação, inclusive dos nossos agentes comunitários de saúde, apesar de terem na sua cartilha atribuições semelhantes, né? É como o enfermeiro no território nacional, né? Temos atribuições, obviamente, semelhantes em todos os locais. Então, isso também ocorre com os agentes comunitários de saúde. O agente comunitário de saúde, ele atua fortemente na atenção primária, né? Estando dentro desse cenário, o que que é essa composição da atenção primária vinculado ao agente comunitário de saúde? Tudo, tem tudo a ver, né? Hoje, se a gente parar para ver, o agente comunitário de saúde está dentro do serviço, como eu comentei com vocês, né? Ele está num balcão, ele está numa recepção, ele está numa sala, né, fazendo acolhimento, ele está acolhendo a sua comunidade, né? Ele está muitas vezes dentro de uma sala de vacina, auxiliando aquele vacinador. Ele está participando das reuniões e trazendo informações contundentes para serem discutidas em nível de caso clínico. Nós temos hoje agentes comunitários de saúde que, por vezes, antigamente não se tinha agentes comunitários de saúde, às vezes até com ali tinha um segundo grau, né, algo de formação nesse sentido. Hoje em dia, nós contamos com agente comunitário de saúde com segundo grau e também profissionais que têm outros níveis, né, de formação e que também são agentes comunitários de saúde, né? Que estão lá na comunidade, que estão integrados dentro do serviço. Então, ele está por todo a nossa atenção primária, se nós formos parar aqui para fazer uma análise, né? Então, é nesse sentido. Chegando nesse processo, né, de mais ou menos nós temos uma visão ampla de como que tudo aconteceu até nós termos o agente comunitário de saúde dentro da nossa equipe, a gente não pode esquecer também de um outro detalhe, que é essa palavra que muitas vezes ela é compreendida como só um cenário de união, né, de pessoas que fazem mesmo, se reúnem para fazer atividades semelhantes ou não, enfim, que é equipe, né? Nós, da atenção primária, assim como em outros níveis de atenção, não conseguimos fazer nada, absolutamente nada. Nenhum profissional que trabalha, seja em qualquer nível dentro da saúde, ele consegue realizar suas ações de maneira isolada, né? É necessário se pensar na amplitude e não se pode parar para analisar isso sem falar da composição da equipe. Então, hoje, o agente comunitário de saúde dentro da equipe, ele está destinado a cuidar da sua microárea, né?
E da mesma forma, além de cuidar da sua microárea, ele também é responsável por todo o território. Então, olha a complexidade disso, né? Não é só mais as minhas ruas, é o meu território que faz parte de toda a minha equipe de cuidado. Então, por que isso, né? Para aumentar trabalho, né? Me dar mais atividades e mais tarefas, a gente sempre vai. Não, é um caminho sem volta. A gente não tem como desenvolver atividades e o nosso trabalho do dia a dia sem, por vezes, agregar mais informação, mais, por vezes, as novas atribuições. Não seria bem isso, mas seria realmente ampliar o nosso horizonte de atuação, né? Por quê? A globalização não é um caminho sem volta. Então, nós estamos hoje lidando com um território, pessoal, que as pessoas vêm e vão na mesma circunstância e na mesma velocidade, né? Hoje a gente tem uma questão econômica muito, não tem uma, ela é muito sazonal, né? Então muito cíclica. Uma hora as coisas estão bem, outra hora não tanto. Então a gente está lidando cada vez mais com a questão de desemprego. As pessoas se mudam o tempo inteiro. Então hoje tu vai lá naquela casa fazer um cadastramento, já não é mais aquela família, já é outra. Hoje tu vai num beco, já não é mais um beco, já derrubaram o beco, já construíram um prédio de perspectiva aí de 10, 11 andares, né? Hoje a gente vai lá naquela mãe que teve bebê há 2 anos atrás e ela já está na segunda, terceira gestação, né? A gente vai atravessa a rua, já não é mais só uma rua, na esquina já tem uma escola para mais de 50, 60 alunos. Então, o crescimento do meu território, eu diria que não está crescendo, né? Ele está inchando, porque se não há uma organização populacional e geográfica, né, daquele território, é claro que as coisas elas começam a ficar um pouco desordenadas, né? E com isso nós estamos aqui, nós estamos trabalhando. Nossa unidade, imagine você nossa unidade no meio de um território e de uma população que não para de crescer. Não tem como, não tem volta, né? Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Enfim, o município, sei lá, vamos dizer assim, o município das Pedras começou a desenvolver indústria, começou a desenvolver foco de emprego, começou a montar equipamentos que pode ser uma perspectiva de emprego, uma perspectiva de condição um pouquinho melhorada. Gente, vem gente de tudo quanto é canto. Minam. As pessoas, elas aparecem porque elas precisam trabalhar, elas precisam, muitas vezes o local onde elas estão inseridas não dá condições, né? Observe você, no seu campo de atuação, quantas pessoas ao longo desse período chegaram para você e falaram assim: nossa, eu saí de tal lugar, cheguei aqui, meu Deus, aqui o atendimento é outra coisa. Aqui vocês fazem um cadastro rapidinho. Aqui a gente consegue consultar rapidinho. Tem medicação, não falta nada, né? Essa é as 7 maravilhas do mundo? Não, nós também temos os desafios, né? De, às vezes, também ouvir o contrário. Nossa, hoje eu não consegui, né? Hoje tinha mais gente na fila do que vaga. Eu tive que voltar para casa. Eu vou voltar amanhã para tentar conseguir. Hoje não tinha aquela medicação, né? Tinha uma folhinha lá na porta dizendo que aquela medicação que eu estava precisando não tinha, estava em falta. Então, são essas intempéries, esses obstáculos que nós, enquanto equipe, a gente precisa ter, reunir essas informações para que a gente consiga dar conta delas, né? E nisso, o agente comunitário de saúde, ele está ali, junto, atrelado, né? Bom, fazendo essa recapitulação toda, gente, agora, né, em 2020, né, 2021, enfim, nós passamos por um grande desafio, que foi a pandemia.
né? Foi a pandemia, o período do coronavírus, Covid-19, enfim. E o que aconteceu? Se o agente comunitário de saúde ele não tivesse um pouquinho dessa compreensão, que eu resumi ainda há pouco, ia ser um caos também, né? Porque o agente comunitário de saúde, ele sai da comunidade, ele entra no serviço e ele permanece dentro do serviço por causa do distanciamento social, né? O fique em casa para os pacientes e praticamente o nosso isolamento dentro do serviço, e o agente comunitário ele entrou nas unidades de saúde. Foi fazer serviço burocrático, foi fazer trabalho em recepção, foi acolher paciente, foi ajudar muitas vezes quando alguns funcionários estavam fora por conta de atestado médico, porque estavam com Covid, né? Não chegou a assumir nada que não fosse da atribuição, né? Obviamente, de outras categorias profissionais, mas ele estava inserido no sistema interno do serviço, né? Ajudando nessa organização, buscar pessoas. Veja, o que antes era uma atribuição tão fundamental do agente comunitário de saúde, que é o cadastramento das famílias, conhecer o território, saber os equipamentos sociais, estar lá, ser os nossos olhos, ele agora está, nesse período pandêmico, ele estava dentro do serviço. Cadê os nossos olhos na comunidade? A gente não tinha esse olhar da comunidade. As coisas iam chegando, né? O que antes eu tinha de relação de gestante, relação de pertence diabético, o que foi internado, que voltou para fazer um curativo em casa, as visitas domiciliares da equipe, ela foi se isolando, porque a gente teve toda essa restrição, né? E mesmo assim, não se fechou os olhos para o que já se tinha de informação, né? Então se tentava sempre estar em conexão com essas pessoas da comunidade, só que num momento muito mais restrito do que era antes. Graças à tecnologia, a gente conseguiu se aproximar um pouco dos pacientes, usando o celular. Quantos de vocês não usaram celular, né? Próprio, muitas vezes, né? Não era nem institucional. Eu falo isso porque eu fui uma delas e continuo sendo, né? Uma delas. Que uso muito esse recurso para essa finalidade, para poder me aproximar, para poder fazer busca ativa, para poder realmente não perder de vistas a população que está sob a minha responsabilidade, né? Então, isso é muito importante. A gente tinha muito forte essa questão dos marcadores, né? A gestante, hipertenso, diabético, o paciente portador de asma, o que foi internado, o que voltou para casa, o que é dependente e precisa de visita domiciliar, os idosos, né? Os que fazem uso de medicação controlada, contínua, enfim, uma infinidade de marcadores importantes e indicadores que a gente tem que estar o tempo inteiro avaliando, né? O tempo inteiro avaliando. Bom, nesse aspecto, é isso. Trouxe o movimento da pandemia esse desafio de se conectar, né, novamente com essa comunidade. Como é que a gente faz isso? Eu fiz várias perguntas para vários agentes comunitários de saúde que eu tive a oportunidade maravilhosa de trabalhar, né? Eu fico até preocupada de citar, porque eu posso esquecer. Então, eu prefiro falar de região, tá? Que foram os lugares que eu passei, que eu trabalhei e que eu consegui resgatar esses agentes comunitários pela rede social e outros que se tornaram pessoas muito carinhosas e que vão caminhar para o resto da vida junto comigo, com certeza. Eu tive a oportunidade de me aproximar de Apiúna, que foi o primeiro município que eu atuei como enfermeira quando eu me formei. E veio muito disso, desses agentes comunitários de saúde, essa questão de como é que a gente se reconecta de novo com as pessoas, com a comunidade, né? Como é que a gente faz volta a reconhecer, porque antes, Daniela, antes da pandemia, a gente fazia muito cadastramento familiar, muita coisa nesse aspecto, enfim. Durante a pandemia, muita gente se perdeu, muita gente se mudou, muita gente foi desempregada, teve que voltar para casa, para as outras regiões, e muita gente morreu, né? Então, assim,
ter que voltar para o território e reconhecer tudo isso, realmente foi um grande desafio. E a maioria de vocês trouxe isso como desafio, né? Hoje eu trabalho em São José, minha querida, né, São José e as minhas agentes comunitárias, que eu trabalhei com várias agentes comunitárias e também trouxeram essa angústia. E um outro desafio, né, muito importante, aqui tem um desenhinho, uma gravura, enfim, do trabalho de vocês, é a questão desse envolvimento do agente comunitário de saúde em reconhecer e trabalhar numa pandemia, né? Se conhecia a pandemia como? No território nacional, por ler, né? Fora do país, enfim, por ler alguma coisa que aconteceu no passado, enfim, mas viver foi um momento muito estratégico e muito singular de todos nós, né? Então, nesse aspecto, se reconhecer dentro da pandemia foi muito desafiador mesmo. E aí, saúde mental, né, gente? A comunidade buscando isso de vocês também precisando ter saúde mental, porque aí vocês tinham que voltar novamente para a comunidade, resgatar tudo o que em 2 anos, muitas vezes, até acabou se perdendo um pouco, e um volume de informação e até de atribuição, né? E como é que a gente organiza tudo isso na prateleira? É preciso dar condições, né? Então, se a gente não tem uma equipe para segurar junto, fica muito delicado mesmo, tá? Então, um papel crucial de detectar na comunidade pacientes ansiosos, né, com até agressividade mesmo, perderam pessoas, lidar com o luto, isso é muito delicado. E nem todos nós temos preparo para lidar com isso, né? Precisamos estar sempre buscando esse preparo. Integração de tecnologias, telesaúde, capacitação online, né? O recurso do celular para se aproximar das capacitações, dos recados de chefia, conversar com as colegas e ainda ligar para paciente. Então, gente, assim, ó, quem não sabia usar, eu dou um toque. Comecem a fazer aí uma recapitulação, porque não tem volta. É daí para frente. Vão ser recursos tecnológicos em cima de recursos tecnológicos, porque o que a gente não puder fazer fisicamente, cara a cara aqui, ó, eu, paciente, eu vou ter que usar tecnologia. E é uma maravilha, porque a gente não solta um da mão do outro, a gente está conectado o tempo inteiro, tá? É uma ferramenta tecnológica que melhora e nos dá a oportunidade, inclusive, de monitorar pacientes, né? Parcerias e colaborações. Então, entra a questão de organização, da comunidade, quais são os equipamentos. Igreja, gente, olha a igreja. Fazer o grupo nas igrejas. A gente está fazendo um grupo na igreja para renovação de receitas, não importa. Vamos buscar os nossos recursos, nossos parceiros da comunidade, para que eles voltem, para que a gente faça digamos assim, uma comunidade integrativa e de parcerias, né? É muito importante. Isso é colaboração e intersetorialidade, muitas vezes, né? Estar junto com os equipamentos sociais, seja creche, escola, igreja, salão comunitário, não importa. Aproveitar todos os equipamentos sociais. E devemos estar preparados para uma próxima pandemia, com certeza, né? Por conta disso, e não menos importante, pessoal, como é que está o resgate da vacinação da comunidade, né? Como é que essas pessoas estão entendendo as medidas de prevenção de saúde? Olha o desafio do agente comunitário de saúde, gente. Colocar essa informação de que a gente não deve mais parar de lavar suas mãos, que a gente, né, precisa ter hábitos de vida saudáveis, né? Seja uma atividade física, hábitos alimentares, uma caminhada coletiva. E a vacina, né? A vacina com tanto tabu. Gente, quem eu chamo a essa expressão, mais anterior a tantos movimentos anti-vacinas, a gente via aquelas igrejas, né? aquelas escolas, aqueles locais quando tinham as campanhas, né? E a chamada para
vacinas nas unidades de saúde, lotava. Era criança dando volta em quarteirão. De um tempo para cá, nós temos que fazer o quê? Ligar, pesquisar no sistema quem vacinou, quem não vacinou, ir para as escolas. A gente precisa sensibilizar esses pais, né? Precisa trazê-los para o cenário de que eles continuam com a mesma carga de responsabilidade como foi em qualquer outro momento da vida, né? São seus filhos e os adultos também, né? Não são só as crianças. A chamada para vacina, ela vai das crianças aos adultos. E eu estou falando aqui, quando eu falo de vacina, não estou falando só de vacina de Covid, não. Eu estou falando das vacinas básicas, que são tão necessárias e tão importantes quanto, obviamente, aí o Covid, né? Que fez com que nós tivéssemos essa medida coletiva como um passo, uma esperança para a vida normal, né? Tantas pesquisas, tanta ciência envolvida, tanta correria atrás dessa situação, né? De se buscar uma medida coletiva, que foi a vacina, para se, enfim, obter certo sucesso. E aí, olha a queda na mortalidade por causa do Covid-19, né? E claro, se não fôssemos as equipes, né? Todos, mas incluindo o agente comunitário com esse olhar sensível da sua comunidade, do seu território, da sua microárea, não teríamos tido esse sucesso, né? Para vencer uma pandemia que foi tão complicada no mundo, né, gente? No mundo. Mas nós, no Brasil, temos os nossos agentes comunitários de saúde que auxiliaram o tempo inteiro nessa busca, né, incansável por todos esses nossos pacientes e sensibilizar realmente toda a comunidade, tá? Então, eu acredito que é isso, essa coleção de informações e que eu consegui, né, juntar para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa aqui, relativamente, digamos, rápida, mas ao mesmo tempo gostosa, porque faz com que a gente revisite um passado, né? E considere que nós só somos hoje o que somos porque nós somos construídos de um passado de muita luta, né? De muita luta, de muita mobilização. Sem mobilização, não teríamos hoje o que temos, né? E esse é o nosso Sistema Único de Saúde. É o único, gente, no mundo inteiro. É o único sistema que tem essa complexidade, né? Nessa dimensão que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E cada lugar do mundo tem a sua história em saúde, né? E do seu jeito faz saúde também. Não é só nós, não somos só nós, mas nós temos uma forma diferente. Primeiro de tudo, somos, né, brasileiras. Então, nós temos essa característica da diversidade, nós somos muito grandes, né? Se a gente for olhar o SUS, nós temos para vários locais do nosso mapa, nós temos aí uma diversidade, inclusive, de SUS plural, né? Porque em cada cantinho se traz esse sistema único de uma forma ao que se deseja dar o melhor, né? Respeitando os princípios do SUS, que são fundamentais. Quais são eles? Vamos lembrar aí, gente. Integralidade, equidade, tá? Universalidade. São os nossos pilares, né? São os nossos pilares. O que é integralidade? É o todo, né? O ser humano não é dividido em etapas, não é fragmento, não é um carro que a gente monta, né? Ele é uma engrenagem que precisa andar num pé só, numa potência só. Se alguma coisa para, tudo para, e alguma coisa está errada, né? Equidade. Dar mais a quem tem menos, ou seja, olhar para esse coletivo, olhar para esse indivíduo que está na sociedade de uma forma individual, com necessidades diferentes. Então, se eu digo para você assim, ó, todos nós somos iguais perante a lei, ok. Do ponto de vista jurídico, sim. Mas em termos de necessidade fisiológica, biológica, social, espiritual, eu sou um ser único.
e ninguém consegue me igualar a ninguém, né? E por isso somos únicos, né? Singulares, no meio desse universo plural, né? De pessoas. E, além de universalidade, o nosso Sistema Único de Saúde é isso, gente. Chegou no território nacional, todas as pessoas elas vão ser atendidas e terão acesso a esse sistema de saúde. Então, não podemos fechar os olhos, a gente não pode negar, a gente tem que ouvir o acolhimento, a escuta qualificada. Eu digo que a escuta qualificada, o acolhimento é desde o segurança, é desde a nossa profissional que higieniza a nossa unidade, prepara a unidade com tanto carinho para a gente não ter uma unidade cheirosa, ambiente gostoso de se entrar. É desde essas pessoas que o acolhimento acontece. Ah, tem pessoas específicas para fazer acolhimento? Todos podem acolher. Acolher é escutar, é entender, é direcionar, é dar o melhor caminho, é conduzir, muitas vezes, a pessoa até o guichê de informação, até o local onde essa pessoa vai. Não é nesse andar que tu consultas, é no terceiro andar. Eu não sei onde que é, não pego o elevador, então eu te acompanho, né? Eu mostro onde que é. Onde que eu pego esse papel? Eu vou te orientar onde que você pega esse papel. Isso é acolhimento, né? É o bom dia, o boa tarde, né? É a gentileza. Então, esse é o nosso papel, pessoal. E esse é o papel do agente comunitário. O agente comunitário de saúde, gente, tem feito isso com maestria. Ele é mestre no acolher. Porque o que ele traz de informação, ele está acompanhando o antes, o durante e o pós. E ele tem a visão não só da comunidade, gente. É um dos profissionais que tem a visão do contexto mais geral. Senta perto de um agente comunitário de saúde e pergunta para ele as atribuições. Ele vai te falar essas atribuições, só que ele vai falar as suas atribuições através das suas ações na comunidade e dentro do serviço. Tem forma mais inteligente de entender o que é o trabalho desses profissionais essenciais? É quando ele te traz a informação de que muitas vezes ele foi lá fazer cadastramento, ele trouxe a informação da vacina, ele veio falar sobre a questão dessa mudança pós-pandemia e ninguém escutou. E a gente precisa escutar. É um profissional que ele está pedindo. Alguém me ouça, vamos fazer uma reunião, eu tenho que passar várias situações e não é só de doença. É um profissional que também sabe falar de saúde. É um profissional que também pode estar falando com vocês, com todos, entre si, sobre promoção de saúde e prevenção de doença. Nós temos muitos profissionais competentes para isso. E os agentes comunitários hoje, na minha visão, são pessoas que com certeza podem trazer informações brilhantes. É só nós sabermos o quanto a gente tem de potência nas nossas equipes e eles sabem que eles são essa potência no Sistema Único de Saúde. Sem os agentes comunitários, o Sistema Único de Saúde vai ter problemas. Nós precisamos valorizá-los, nós precisamos estar com eles, ampliá-los. O número de agentes comunitários de saúde é fundamental, não só para o pós-pandemia, mas também para que a gente mantenha o nosso sistema de saúde em pé e que nós possamos sempre resgatar os nossos indicadores, os nossos toda a base, né, de informação de saúde. Com eles, a gente consegue trabalhar muito melhor. Resgatar aqui um pouquinho, uma breve finalização, enfim, sobre essa minha fala, né? O tema foi bem propício, né, para a questão ali do pós-pandemia e todo esse desafio que a gente já falou anteriormente. Eu vou ler, né? Os agentes comunitários de saúde desempenham um papel fundamental na promoção da saúde e no apoio às comunidades, né, especialmente no cenário pós-pandemia. Eles enfrentarão desafios contínuos. Quando eu coloquei essa frase, gente, assim, ó,
Eu acho que é uma frase, quando eu falo desafios contínuos, a gente não tem como estar na saúde e não estar convivendo com esses desafios a todo tempo. Não desanime em momento algum, né? Eu acho que nós temos que estar sempre animados. Nós precisamos estar sempre preparados, gente. Tudo que for de capacitação, né? Quem traz no sangue o SUS, né? Eu digo a estratégia de saúde da família, atenção primária, enfim, a saúde na sua complexidade, seja ela em que cenário for. Mas especificamente a atenção primária, gente, a atenção primária é a porta da entrada do sistema de saúde. Nós precisamos nos preparar para isso. Se no seu local de trabalho está com dificuldade de chegar à capacitação, vai atrás, busca. Tem vários locais, tem o UNASUS, tem a própria UFSC, tem um monte de cursos, né, gratuitos que fazem capacitações online, enfim. Busque, gente, é tão importante, é tão fundamental quando a gente tem propriedade do que a gente quer, do que a gente quer conversar, sabe? E até para nós mesmo, para o nosso dia a dia. Não é só para o serviço, é para a vida, né? Então, buscar essas conferências, essas webs conferências, aproveitar esses momentos, é tão rapidinho, sentou, leu, participou. Gente, sempre vai ter alguma coisa que vai esclarecer. Sempre vai ter uma curiosidade que vocês vão ficar motivados. Que às vezes a pessoa está lá um pouquinho desanimadinha, enfim, está lá tentando fazer cadastro de família, chegou lá na casa, já não é mais a família, já é outro. Puxa vida, eu tenho que repetir de novo esse cadastro, estou tão cansado. Vai lá, recarrega sua bateria, faz a sua capacitação, conversa com o enfermeiro da sua equipe, conversa com o seu médico, se abastece de saber para que a gente consiga vencer novos desafios. E assim, daqui para frente vão ser novos desafios. A gente não tem mais como parar isso, não existe. Olha o cenário atual que nós estamos vivendo no mundo. Então, a gente precisa se preparar, tá? Precisamos nos preparar. Se nós todos pudermos estar juntos, vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Então, terão a oportunidade de desempenhar o seu papel fundamental na recuperação e no fortalecimento das comunidades após a pandemia do Covid-19. Veja, ainda temos Covid, viu? Temos muito Covid aí positivando. Então, assim, é um pós-pandemia, entre aspas, né? Porque nós estamos ainda com o vírus circulando. Então, a gente precisa estar sempre atento, se cuidando também, né? Não é só cuidar do outro, é cuidar da gente para a gente estar bem, né? Então, cuidar de nós, cuidar da nossa família, fazer os nossos exames preventivos e tudo mais. E eu acho que eu fecho aqui saudando que outubro foi um mês tão especial, que é o dia, né? Eu diria que é o mês todo, é o ano todo, enfim, mas o mês de outubro é da gente comunitária de saúde, né? Aí, 4 de outubro é uma data tão especial, tão oportuna, e que vocês se organizem cada vez mais, né? Para lutar pelos direitos de vocês, porque eu volto a frisar. Sem o agente comunitário de saúde, vai ficar muito difícil. Muito difícil. A gente precisa de mais. A gente precisa de equipes completas. E é importante a gente dar fazer esse pedido, né? De que é muito importante. E os resultados estão aí, né? A gente consegue menos mortalidade, menos internação, a gente consegue ter números, né? Para a gente poder fazer avaliação, planejamento de saúde. E são vocês que nos dão essas informações e, na maioria das vezes, são vocês. E é isso, me despeço aqui de vocês, dos agentes comunitários, pessoas maravilhosas que eu tive a oportunidade de trabalhar com muito carinho. Quem eu não tive, sintam-se abraçados. E o meu
reconhecimento pelo trabalho especial de vocês todos. E da minha colega Regi, Nara, maravilhosa, Obrigada. Que eu não poderia deixar de agradecer, prazer em conhecê-la e desejo boa sorte na aula. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço, né? Que é bem importante a gente poder mostrar um pouquinho do nosso trabalho, esse trabalho que é, como a Daniela disse, é tão importante, né? Junto das famílias e junto da nossa comunidade, né? Eu procurei aqui montar um material aqui que a gente possa expressar tudo que é o agente comunitário de saúde, né? Tanto desde a sua criação, como a Dani disse mesmo no PACS, e bem-vindos às leis, também o conjunto de informações, orientações, atribuições que a gente tem, né? Como o trabalho do agente comunitário. Então, aí o nosso título do agente comunitário no pós-pandemia, novos desafios de abordagem no cuidado da comunidade. O que eu quis trazer foi um pouquinho do antes, do durante e o depois da pandemia do Covid-19, né? Que aí mostra um pouquinho mais do nosso trabalho e como que a gente fazia antes, como que foi essa tortura da pandemia nas nossas vidas e na vida das comunidades que a gente atua, né? E também como é que está sendo aos poucos o retorno, como que foi o depoimento deles nos falando, como que foi essa questão de estar preso dentro de casa, se escondendo de algo que não era visível, né? De algo que estava cometendo a família deles, mesmo sem eles enxergarem, né? Então, vou passar um pouquinho para vocês disso tudo que eu preparei aí para a gente poder conversar um pouco mais, tá bom? Então, o que eu trago aqui é da Lei Ruth Brilhante, anotada, né? A lei do agente comunitário de saúde, Lei 11.350, que foi criada no dia 5 de outubro de 2006, vinculada exclusivamente de âmbito SUS, né? O nosso SUS. E é essencial e obrigatória na presença dos agentes comunitários na estratégia da saúde da família, né? Então, para que a gente possa ter uma estratégia da saúde da família, o agente comunitário de saúde tem que estar vinculado à equipe. E ele hoje é considerado um profissional de saúde, né? Coisa que lá atrás já ele não era um profissional de saúde. A gente está inserido, né, dentro da estratégia da saúde da família. Tem como atribuição o exercício das atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde, mediante ações individuais e coletivas desenvolvidas em conformidades com as diretrizes do SUS, que normalizam a saúde preventiva e a atenção básica em saúde, né? A gente gostaria que fosse bem além do básico, mas isso tudo a gente trabalha cada dia para que possa melhorar mais, né? Estimular o autocuidado e a prevenção de doenças e a promoção da saúde individual e coletiva dos saberes populares. Do que a equipe é composta, né? Bem, como eu disse antes, que a gente, hoje nós somos profissional de saúde, e para que possa ter a equipe, juntamente com o agente comunitário inserido, cada equipe tem que ter o seu médico de estratégia da família, o enfermeiro responsável pela equipe, o técnico de enfermagem, também o nosso dentista, né? Técnico de saúde bucal e não menos importante, o agente comunitário de saúde. Das nossas atribuições, né, que a gente procura sempre cumprir com as nossas tarefas e buscar o melhor para o atendimento à comunidade, o detalhamento das visitas domiciliares com a coleta e registro dos dados relativos às suas atribuições, né? Que não basta somente a gente coletar, mas sim também registrar, né? A gente tem aí o ESUS, que aqui em Canoas é utilizado o SIGS, aonde que a gente tem que registrar todas as informações, tanto os cadastros realizados quanto as visitas realizadas, né? A mobilização da comunidade como controle social, estimular a participação, estimular né, a participar e a sua participação nas políticas públicas voltadas à área de saúde e socioeducacional. A realização das visitas domiciliares regulares e periódicas,
para o acolhimento e acompanhamento do indivíduo em sua residência, né? Coisa que a gente sabe que isso ficou realmente muito fragilizado no tempo de pandemia. O acompanhamento das gestantes do pré-natal, no parto e puérpero e seu estado vacinal, do lactante até os 6 meses após o seu nascimento, da criança cuidando do estado vacinal, peso, altura, do adolescente identificar suas necessidades e motivá-los às ações. A gente tem aqui em Canoas também um trabalho onde é feito juntamente com as escolas, né? Que a gente faz um trabalho em conjunto ali, que a gente faz o acompanhamento e reuniões para que a gente possa tentar manter o adolescente sempre inserido à escola, né? Aí, das atribuições da pessoa idosa, desenvolver ações de prevenção e promoção em saúde, da pessoa em sofrimento psíquico, deficiência química, de álcool e drogas. Aí buscando, né, a questão do sofrimento mental, que ficou realmente muito afetado na pandemia, né? E também, não falando somente da comunidade, mas também dos profissionais de saúde, né? E aí, a quem correr? Quem cuida do cuidador, né? A gente teve muita dificuldade em relação a isso. A gente também precisa se fortalecer. Acredito que os agentes de saúde que estão aí nos ouvindo, né, pode confirmar que muitas vezes a gente se fortalece na nossa família, né, na nossa família, na nossa vida pessoal, para que a gente possa levantar no outro dia e seguir em frente, pensando e lembrando sempre que as pessoas precisam da gente, precisam da nossa orientação, do nosso cuidado e da nossa informação, né? A saúde bucal e aonde que a nossa saúde também começa pela boca, né? A educação e promoção em saúde aos grupos homossexuais, e transexuais. Cuidado da saúde da mulher e do homem, com realizações de exames periódicos, pelo menos uma vez ao ano, incluindo o citopatológico para as mulheres. A orientação sobre o planejamento familiar e de doenças sexualmente transmissíveis. A gente sabe, nós que trabalhamos aí na saúde, né, a dificuldade que é conseguir levar o homem até o atendimento ao cuidado da sua saúde, né? Geralmente, quem faz esse cuidado, do homem que faz esse cuidado, são aqueles que já se aposentaram. Aquele homem que trabalha todo dia, que sai de manhã e volta à noite, dificilmente a gente consegue que eles façam seus exames periódicos, né? Então, a gente continua sempre buscando e fazendo com que eles possam entender essa importância do cuidado da saúde deles e a prevenção, né? Sempre a prevenção. A situação de risco da família, a gente sabe que às vezes existem muitas famílias vulneráveis. Aqui na nossa região, a gente tem várias áreas que são bem difíceis, né? Por nós não termos um bom trabalho de rede, né? Para conseguir auxiliar a todos, até porque é muita gente para pouco trabalho para conseguir auxiliá-los e também não somente auxiliá-los, mas também orientá-los para que busque o serviço e busque seus direitos, né? Porque o nosso trabalho não é somente a gente mostrar para eles que na semana que vem eu vou ter um ranchinho para te doar, mas sim para que ele possa ter acesso ao serviço e também acesso a saber como procurar um serviço para auxiliar a família dele, né? Também o trabalho do agente comunitário, ele age muito na área social, né? Essa área social que falta profissionais para auxiliar cada unidade de saúde, cada equipe, né? Então, a gente tem que, buscando e auxiliando eles também na área social, a gente tenta buscar uma saúde melhor para a sua família, né? Os grupos de risco, que são expressão alta, né? As pessoas que têm o problema de saúde, que fazem uso da medicação, os diabéticos, as pessoas com TB, doenças infecto, como na promoção e prevenção de saúde. E aí, o vínculo do ACS, né? Como que a gente cria o vínculo? Quando eu comecei há 12 anos, já existia o programa dos agentes comunitários de saúde. Eram poucos, mas já tinha, e na época do meu concurso, eu acho que foi para aumentar ali a quantidade de agentes na área com uma maior abrangência. Claro que até mesmo os agentes que estão presentes podem dizer para a gente que sempre falta.
sempre entra um e sai um, e entra outro agente, sai e se especializa e busca melhores, vão para outros rumos, né? Então sempre falta, mas o meu maior medo era pegar uma área onde já tinha um agente comunitário de saúde anteriormente, que ele já fazia um trabalho, né? E as pessoas estarem acostumadas com a forma que ele trabalha e não deixarem eu trabalhar da minha forma, né? Então eu tinha muito medo disso. E eu tive a sorte de conseguir uma microárea, ser cadastrada numa microárea, onde que há muito tempo atrás teve um agente de saúde, então as pessoas não estavam com o vício daquela forma de trabalho. Eu pude criar minha própria forma e mostrar para eles como que era o meu trabalho, né? Então isso foi, eu acho que foi muito importante para o meu começo. Os ACS têm que residir na área distrita pela unidade de saúde, pelo menos 2 anos antes do concurso e a contratação, né? Então, para trabalhar como agente de saúde, tu tem que morar na região da unidade. Quando eu fiz o meu curso, né, o meu concurso, eu tinha que morar dentro da área que eu iria trabalhar, da equipe que eu iria trabalhar. Não poderia ser dentro da microárea, dentro da cidade de Canoas e fora da microárea, né? Isso hoje já mudou, somente trabalhando na cidade de Canoas, dentro da área do posto, isso já é permitido, né? Então, são regras que antes existiam e que hoje já foi mais flexibilizada, né? Hoje em Canoas, a contratação é pela Fundação Municipal de Canoas, vincular-se a uma equipe de saúde de Canoas e a uma microárea de atuação, onde cadastra todas as pessoas da microárea no sistema SUS e faz visitas periódicas de pelo menos uma vez ao mês, priorizando sempre os grupos de risco, que são as gestantes, as crianças menores de 2 anos, os hipertensos, diabéticos, idosos, né, entre outros. E aí é bem uma fala, como a Daniela comentou na fala dela ali, o acesso é uma ligação entre a comunidade e a unidade de saúde. E aí falar um pouquinho das nossas políticas públicas, né? Que a gente, além de participar, também estimular a comunidade a participar, né? Porque é dessa forma que ela busca seus direitos e seus deveres, né? Ela também tem o dever de auxiliar para que a gente possa chegar a um melhor atendimento, né? E isso traz ali a questão do Conselho Local de Saúde que a gente tem, e aí a qual eu sou a secretária, eu tento sempre passar para a comunidade que tu não tem que ir na unidade somente ou nas reuniões para reclamar, mas também levar sugestões, elogios, buscar um melhor atendimento, né? Contar como que foi o teu serviço, falar um pouquinho do profissional que te atendeu, para que a gente possa sempre buscar aquilo que é o melhor, né? A excelência do serviço. Porque isso precisa existir. Chega um momento que não tem o que fazer. A gente precisa buscar sempre o melhor atendimento e que as pessoas dêem o seu melhor. Eu estou ali para isso e ali eu vou fazer o meu melhor, né? Eu posso dizer assim um pouco que muitas pessoas elas entram para o serviço do agente comunitário de saúde e elas não fazem a sua parte e deveriam de fazer a sua parte, não somente por causa da gestão ou por causa do que, pai, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, mas sim pela comunidade que é tão fragilizada, né? Essa comunidade que precisa tanto do atendimento, da orientação, da informação, né? E aí, do Conselho Local de Saúde, a pré-conferência de saúde, desde o momento que eu entrei, eu fui apresentada as conferências, pré-conferências, e desde então, na medida que eu posso, sempre estou presente. Eu já fui na conferência do Estado, né? Ali participo como delegada, o controle social, que a gente precisa estar sempre buscando aí as informações, seus direitos, né? E buscar também o controle dessas famílias com a orientação e o cuidado delas. E a vigilância sanitária, né? Que são os fatores aí que também precisa ser, deveria de ser excelente, mas a gente sabe da dificuldade das famílias para que a gente possa ir ter a saúde, né? E aí os princípios do SUS, né? Como viver sem eles, o porquê não viver com eles e o quanto eles são importantes
para o nosso trabalho e trabalho também da nossa vida e da vida das famílias, né? Que é a universalidade, direito de todos, e cabe ao Estado garantir esse direito, né? A equidade, que visa reconhecer as diferenciações sociais e, assim, ampliar o acesso ao SUS, né? O direito de todos ao acesso ao SUS igualmente, né? Igualmente que eu tenho o direito de, sim, consultar com um especialista e quem precisa também, né? Não somente a questão de que eu tenho que consultar com um especialista e aí eu vou procurar uma melhor forma de chegar até ele. Não, direito de todos iguais. A integralidade, que busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde que transcenda a prática da cura, né? Aí a rotina dos ACS, né, que eu falei um pouquinho antes, que são as visitas domiciliares, o grupo de idosos, que a gente tem um grupo muito atuante aqui em Canoas, exatamente na Clínica da Saúde da Família União, que já são há 10 anos, a gente já tem esse grupo há 10 anos. Tem o grupo de roda de terapia, onde que, acho que uns 5 anos mais ou menos, eu me especializei através da CAIFCOM, e eu posso dizer com certeza que eu sou uma pessoa ou um agente de saúde, né, os dois em conjunto, antes do curso e outra depois do curso. Quem tiver a oportunidade, faça, que ele é muito bom para nos engrandecer como pessoa, né? Nos valorizar, nos deixar maior e nos fortalecer como pessoa. Tem o grupo do Hiperdia, que é uma enfermeira da UBRA, que ela atua. A gente aqui, o nosso posto é um posto escola, onde nós temos também os estudantes da UBRA que participam, os acadêmicos, e também os estágios, né? Estágio dos doutorandos também com as nossas equipes. A UBRA, que é a Universidade aqui de Canoas, ela atua muito na nossa unidade de saúde aqui, também com as visitas dos acadêmicos nas famílias, né? Onde que são acompanhados os idosos, as crianças, menores de 2 anos, as gestantes. É um trabalho muito bonito e a gente precisa de mais espaço para acolher todo esse serviço que é muito importante, né? O PSE, como eu falei para vocês, nas escolas, né, que a gente tenta se aproximar dos adolescentes mais, né, para que eles possam buscar uma saúde melhor para ele, para a família dele, e também a valorização da vida deles, né, que eles são o nosso futuro. Então, se a gente não buscá-los, resgatá-los para tudo isso, né? Quem será o nosso futuro, né? O cadastramento das famílias no sistema, que é bem como eu disse para vocês, todo o registro precisa ser feito e é feito pelos agentes de saúde, o registro das VDs no sistema e as reuniões de equipe. E aí, em 2019, chega a tão temida Covid-19, coronavírus, que seja, né? Que afetou a todo mundo, e muitas pessoas não sabiam o que fazer, e acredito que até hoje, né? Até hoje não sabem o que fazer e como lidar, e os traumas que ficaram, né? E os traumas que ainda vêm pela frente, o medo, né, de qualquer gripe que hoje possa vir a afetar, né? E aí começa as síndromes gripais, a imunidade busca o entendimento sobre esse vírus tão assustador a todos, de onde vem, por que vem, o que devo fazer, como me proteger, né? Para quem correr. Isso tudo, acho que até hoje a gente não sabe como responder. Aí, quando o vírus começa a atingir nossa comunidade, aí na nossa unidade de saúde, depois ela passou a clínica de saúde, né? Foi criada uma sala de acolhimento e testagem, né? O uso de máscara obrigatório. No começo foi bem difícil, porque não existia, né? Era difícil de conseguir essas máscaras, porque o que tinha na unidade eram para profissionais restritos que realmente precisavam usar. A gente não tinha essa necessidade de fazer o uso, né?
o uso do álcool gel com frequência, que a gente ia comprar e não achava lugar nenhum, quando achava era um vidrinho pequenininho, né, e de como fazer, como uso, como cuidado, no que tocar, o que é esse vírus, né. Acho que foi bem difícil para nós todos os trabalhadores, as pessoas da comunidade, né. E aí nós fazíamos o acolhimento na chegada da unidade, e através das escalas, a gente podia direcionar e orientar o uso das máscaras, o álcool gel e encaminhá-los ao serviço. Muito a gente fornecia o álcool gel, né, na chegada, tínhamos um tubo ali, e também tínhamos máscara para fornecer para o usuário quando chegava sem, né. E aí continuamos na linha de frente do usuário na chegada da unidade, né. A gente sempre, tempo de pandemia, os ACS que faziam a chegada, o acolhimento, a orientação e o cuidado da comunidade que procurava o serviço. Aí ali do atendimento, né? Quando ele chegava na unidade, a gente fazia os encaminhamentos, e aí fazia os registros dele no sistema para que tudo pudesse ser registrado, a importância desse registro, né? Até mesmo para que a gente possa ter depois um bom resultado, um resultado eficaz. E aí nós encontramos muitos profissionais mal informados, que era novo para todos nós, né? Enfermeiro, médico, agente comunitário, paciente, comunidade, e também muitos profissionais sem paciência para atender, né? Porque muitos ficaram perdidos, nós ficamos perdidos nesse momento de pandemia, né? Foi muito difícil para todos nós. A gente não sabia o que fazer, para onde encaminhar, as pessoas chorando, desesperadas, procurando ali uma resposta negativa que não fosse, e muitas vezes veio a positiva, né? Então, o quanto foi difícil no começo ali, né? Que a gente não tinha informação nenhuma, orientação, cuidado nenhum. E aí a gente sempre se perguntava, e acho que em muitas etapas da nossa vida a gente faz isso, né? O que eu tenho que fazer, como me cuidar, vou ficar na rua, né? Eu tenho um conhecido que ele teve Covid-19, morava ele e a mãe dele, e simplesmente ele trabalhava com uma van e ele decidiu que ele ia morar na van até passar a pandemia, porque ele tinha medo de contaminar a mãe dele, né? Por isso que eu coloquei, vou ficar na rua, né? E aí ele até tinha van, depois eu conversei com ele, expliquei como que funcionava. Aos poucos a gente vai recebendo a orientação ali correta para ser repassada e multiplicada, né? Mas quantas pessoas a gente não conseguiu chegar até elas, né? Quando que chegará o resultado do meu exame? No começo também eram 3 dias para sair essa resposta. 3 dias, e quando saía, às vezes ainda demorava mais, né? Resultados perdidos, né? Ou a pessoa não conseguia ter o acesso, não ia buscar, ou muitas vezes internadas. Quantos dias ficarei de atestado e meu trabalho como é que vai ser? Qual o meu direito, né? Como peguei esse vírus se eu não saí de casa? Como que eu peguei esse vírus, né? Eu não saí de casa, mas meu marido trabalha, ele não teve nada. Para quem eu posso transmitir? Para minha filha, para meu pai, para minha mãe, né? O que está acontecendo? Qual o risco que eu estou correndo e qual o risco que eu ainda vou fazer as pessoas da minha família correr? Qual é o grupo prioritário, né? Que eu preciso ter um pouco mais de cuidado e alerta de tudo isso, né? As pessoas todas tinham esse medo até a gente receber a informação correta de como fazer tudo isso, dar as respostas a essas perguntas, né? Aí do resultado dos exames, né, que a gente sabe que foi bem complicado, até conseguir fazer aqueles testes que saíam na hora o resultado. Tudo era novo, tanto para o SUS, tanto para a gestão, quanto para a saúde, tanto para a educação, tudo era novo, né? E como fazer? Aí o sistema lento e com muitos problemas, a demora de pelo menos 3 dias no resultado, telefones de contato não funcionavam para ser repassada a resposta, né? As pessoas com medo de tudo, de todos. Aí o ACS vai na casa fazer a visita para levar o resultado. E como agir nessa casa, nessa visita, no resultado? Como agir com o resultado?
Muitas vezes a gente levava o resultado até a sua residência e as pessoas se desesperavam, né? E aí isso fica fragilizada a nossa saúde mental, porque não era um caso daquela família, eram de várias, né? Várias famílias passaram por isso, vários resultados positivos, várias pessoas a gente encontrou em situações difíceis, até a gente começar a perder alguns, né? A mídia mostrando o quanto era devastador, estava sendo com milhões de pessoas infectadas e chegando ao óbito. E continuarmos aqui sem muita informação até quando começa a nos atingir, infectando a gente, aos nossos familiares, a conhecidos, né? Quando começou a afetar as nossas famílias e a gente levando isso até eles, né? E aí isso tudo, a gente vai ficando completamente transtornado. Nós ficamos completamente transtornados, né? Que isolamento, de que forma o isolamento? O copo, no espirro, no toque, né? Na convivência na mesma casa. Isso tudo foi muito difícil para a gente conseguir para nós e repassar para as pessoas todos os cuidados, né? E aí, o quanto tempo durou a pandemia? Hoje, o Covid-19 ainda está aí, né? A gente sabe que precisa manter muitos cuidados e principalmente sinais de alerta, né? Mas foram, bem dizer, 3 anos de trabalhos intensos em torno do Covid-19, onde que a gente usava máscara diretamente, máscara para que a gente possa se proteger e proteger as outras pessoas, né? Para que as pessoas não sejam infectadas e nem a nós mesmos. Pessoas como eu, por exemplo, que eu tenho asma e a dificuldade de conseguir usar essas máscaras, né? A gente, trabalhadores da saúde, que deveria também de ter esse cuidado e ser preservado e não poder, né? Não ter muitas vezes os nossos direitos serem, como que eu vou dizer, serem feitos, né, cumpridos, né? O quanto isso também afetou a nossa saúde mental com essa pandemia que foi devastadora em muitas famílias, né? Muitas vezes esquecendo outras doenças que essas que fazíamos a prevenção diariamente, porque o que acontecia nas unidades de saúde? Chegava lá, as consultas eram, no começo começou basicamente atendimentos de sintomáticos, né? Porque a gente não tinha informação, orientação, nada, né? E aí o paciente ele precisa renovar a sua receita, me dá a receita aqui que eu renovo. Ele não pode ficar sem a medicação. Mas muita coisa foi adiada por causa da pandemia, né? E aí como que fica tudo isso? Todo aquele trabalho que a gente faz da prevenção, do cuidado, está como se fosse parado, né? Parado porque naquele momento a pandemia era maior que todas, maior que tudo, né? E aí os agentes, eles continuam na linha de frente, conhecendo cada vez mais desse vírus, que levou a tantos conhecidos, pacientes, maridos de colegas, parentes e até mesmo os próprios ACS, né? Que também a gente não ficou somente na linha de frente, mas afetados diretamente. E ainda convencer a comunidade da eficácia da vacina, e esta que foi criada em tão pouco tempo. E mais a chegada das variantes, né? A gente pensou que a coisa ia fluir, começou as variantes chegarem e as mudanças, né? E chegam as vacinas, né? No começo ali das vacinas, a gente ficou bastante apreensivo, né? Os agentes comunitários, os próprios médicos, enfermeiros, né? Porque primeiro veio uma liberação das pessoas com acima de 80 anos. Claro que são os mais frágeis, né? Mas e a linha de frente, como que ficou? A gente foi um tempo atrás ainda que a gente foi vacinado e começou a poder se proteger para poder fazer esse cuidado, né? Aí, conforme o tempo foi passando, a idade foi abaixando, ao mesmo tempo a gente tentando convencer as pessoas da necessidade da vacina, né? Porque, eu não vou fazer até mesmo porque foi criada em tão pouco tempo. E aí, como cuidar dela e como cuidar do familiar dela se ela não estava se cuidando, né? Os profissionais de saúde na linha de frente,
que não eram os ACS. As escalas e mais escalas para tentar vacinar a todos do grupo liberado. A fundação nos passava um carro e a gente saía visitar nas casas, fazer as visitas nas casas, já com uma lista das pessoas prioritárias ali daquela campanha, e assim a gente foi vacinando as pessoas, né? Os grupos de risco e as pessoas para conseguir chegar a o maior número de pessoas, né? E aí essas vacinas, muitas vezes tu chegava na casa da pessoa e tinha 2 idosos, mas outros parentes junto que não podiam, não se enquadravam, né? E a gente também teve que fazer esse trabalho junto de conscientização das pessoas, né? E aí muitas vezes ouvindo por que eu também não, né? Se eu sou cuidadora ou se eu sou também preciso fazer a vacina, né? Mas isso tudo a gente precisou trabalhar dia após dia e manter e cumprir as regras que foram impostas e feitas, né, para que a gente pudesse conseguir alcançar e chegar até todas as pessoas. E aí, depois dos 3 anos de pandemia, aos poucos, com a vacinação, foi chegando a normalidade, né? A normalidade de podermos fazer as visitas normalmente, porque eu em nenhum momento parei de fazer as visitas, eu continuei no portão, mas eu continuei fazendo as visitas, o acompanhamento, o registro de quantas pessoas foram infectadas, a descoberta de que aquela pessoa que tu tem o maior vínculo, que tu conhece, foi para o hospital e não voltou, né? Aquela pessoa que em algum momento pegou o Covid e acabou transmitindo para uma de risco, e essa de risco acabou indo e ficou ali o trauma, né? O trauma de que ela transmitiu para o seu familiar, né? Então, tudo isso a gente também tinha que trabalhar, fazer esse cuidado, esse trabalho, e verificando a questão das pessoas que estavam com suas receitas vencidas de uso contínuo e também de uso saúde mental, para que elas não ficassem sem as suas medicações, né? E aí, aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, né? Voltando ao normal, aos atendimentos, o retorno dos grupos dos idosos, da roda de terapia, exercícios físicos, grupo de dias, visitas domiciliares, que não são somente no portão, ainda com o uso de máscara e mantendo cuidado, e escutar das pessoas o quanto nós fizemos a falta nesse período, ou a falta que o grupo fez na nossa vida, ou melhor, na vida deles, né? O quanto tudo isso foi difícil, né, para ele ali. Desculpa, pessoal. O quanto isso tudo foi difícil para ele ficar, bem dizer, clausurado, né? Estar dentro de casa e sua rotina afetada, né? Com esse vírus que afetou, que traumatizou a todos. Tivemos perdas que ficarão nas nossas lembranças, né? Pessoas que muitas vezes a gente até nem tinha muito vínculo, mas que em algum momento elas passaram por nossa vida, né? E conhecidos de conhecidos, e em algum momento que a gente teve, fica as lembranças, né? E as boas de preferência. E aí, nesse ano que passou, chegou o nosso curso técnico de saúde, de agente comunitário de saúde, né? Do curso técnico de saúde com agente, né? E aí começou as nossas inscrições. Vamos lá, vamos se inscrever, vamos especializar, vamos buscar cada vez mais o entendimento e o fortalecimento do agente comunitário. Aí 1 ano estudando na plataforma do AVA, no Conasens. Muitos colegas não tinham ensino médio, voltaram a estudar, né? O quanto porque lá atrás, quando eu fiz o concurso, o agente comunitário de saúde, e acredito que muitos, e também muitos municípios hoje ainda, pede somente o ensino fundamental, né? Então, para que a gente pudesse cumprir o curso de técnico de agente comunitário, tinha que ter o ensino médio, e muitos voltaram a estudar. O quanto isso foi importante, né? E é importante, porque não somente se especializou com o curso técnico, mas completou mais uma fase de sua vida, né? Estudo esse em conjunto com o curso técnico, né? Que fazia um curso técnico durante o dia, mais o trabalho do agente comunitário, e à noite ia para o estudo,
né? E as pessoas se puxando, os colegas se puxando e buscando cada vez mais o entendimento e o fortalecimento. Os trabalhos em conjunto com a CE e as atividades desenvolvidas em todo o país, né? Esse curso técnico do agente de saúde e agente de Neemias, ele foi também para fortalecimento das duas categorias, né? De quanto esse trabalho em conjunto, ele fortalece o serviço, né? Fortalece a busca da saúde e a prevenção. E aí eu trouxe um pouquinho para vocês a atividade prática do curso técnico, né? Ali a gente fazendo as atividades na nossa unidade, na nossa clínica de saúde da família, nós somos 7 equipes, né? Em média nós atendemos 28 mil pacientes, né? Usuários. E aí essas 7 equipes a gente tem num espaço que deveria ser bem maior, mas a gente consegue fazer um bom trabalho. E ali, como eu coloquei anteriormente, a rotina voltando aos poucos à normalidade. E hoje seguimos com os grupos, né? As nossas visitas domiciliares, as reuniões de equipe, a orientação sobre as medicações, essas que muitas são fornecidas na farmácia do posto. Na nossa unidade é privilegiada, porque a gente tem a farmácia que pertence ao posto e abrange todas as unidades da região, onde que muitos dos usuários eles passam em consulta e já pode sair dali com a sua medicação, né? Isso fortalece o cuidado e o tratamento do paciente, né? Cuidando dos bebês, das gestantes, quantas crianças foram geradas na pandemia, né? Quantas crianças estão aí? Isso só nos mostra que a vida segue, né? Muitos se foram, mas o ciclo continua. O quanto isso, Deus faz as coisas certinhas, né? Para que a gente possa, aos poucos, continuando com a vida, né? E aí buscando tudo aquilo que a gente precisa. Então, os atendimentos dos bebês, das gestantes, dos idosos, dos grupos de risco, orientando sobre a prevenção, as mulheres fazendo o exame citopatológico da importância disso, do seu cuidado, que nem foram fazer na pandemia, muitas não fizeram, né? Com medo de sair de casa, com medo de se expor. Doenças que lutamos tanto junto ao usuário para prevenir, que a Covid-19 possa cada vez mais ficar distante de nossas vidas, e aos que tiveram perdas fica a saudade, né? E aí aqui eu coloquei uma fotinho da minha equipe, eu tenho que puxar também, né? O assado para o meu lado, né? Da nossa enfermeira e alguns agentes comunitários, a nossa acadêmica ali junto, né? De quanto é importante também essas reuniões de equipe e essa integração das equipes, né? E aqui fica o meu agradecimento, né? Eu gostaria de agradecer muito pelo convite, pelo espaço, pelo momento, né, de falar, de mostrar um pouquinho o nosso trabalho, esse trabalho que é muito importante para que a gente possa cada vez mais estar junto das famílias, né, auxiliando-as e fazendo esse cuidado delas. Gostaria de agradecer o espaço para mostrar um pouquinho do nosso trabalho aqui em Canoas, que é tão especial na Clínica da Saúde da Família, que mesmo com tantas equipes, com em média de 40 agentes comunitários de saúde, né, compondo essas equipes, são tantas histórias já vividas, histórias contadas, que nossa memória já até nem se lembra. O usuário é tão carente que muitas vezes te veem como profissional de saúde, não te veem somente como profissional de saúde, te tem como um amigo, te adota como filhos, e isso também nos gratifica, tanto carinho. Perdemos pessoas especiais que ficarão sempre na nossa memória guardada. Fica o desejo de fazer cada vez mais pelas pessoas e ensiná-las a buscar seus direitos como cidadão. E aí, por último, eu gostaria de deixar a oração do agente comunitário de saúde, que eu acho que nos cativa e nos fortalece cada vez mais. Aí, acalma meu passo apressado, ó Senhor, torna-me um instrumento mais eficaz da tua misericórdia. Abençoa a minha mente para que eu
Não seja indiferente ou insensível, mas que esteja atento às necessidades do irmão que sofre. Abençoa meus olhos para que estejam abertos, para reconhecer o teu rosto no rosto de cada doente. Leva-me a descobrir a luz e aos tesouros interiores de cada um. Abençoa meus ouvidos para que acolham as vozes do que pedem para ser escutados. Respondam às mensagens dos que não sabem expressar-se. Abençoa minhas mãos para que não permaneçam fechadas e indiferentes, mas que transmitam calor e proximidade a quem precisa de uma presença amiga. Abençoa os meus lábios para que não pronunciem frases feitas de palavras vazias, mas que transmitam compreensão e carinho de um coração que ama. E aí, muito obrigada a todos pelo espaço. Eu fui anotando muita coisa aqui durante as falas de vocês, e aí eu queria reforçar e ouvir um pouco mais de vocês em relação a uma questão que para mim me parece bem importante. Assim. A minha percepção é de que a pandemia ela foi mais um fator, talvez não, com certeza o fator mais dramático e mais extremo desde a criação do Sistema Único de Saúde que a gente teve, que nos tirou a rua como espaço de trabalho em saúde. Mas a minha percepção é que desde a criação do Sistema Único de Saúde, e aí pensando também na atuação dos agentes comunitários de saúde, esse processo de trabalho ele tem se modificado muito, assim, e muito em função desses limites que a gente vem tendo de vivenciar o território. Eu acho que a pandemia ela foi crucial para isso, mas para além da pandemia, eu fico pensando que o quanto esse processo de urbanização que a Daniela falou um pouco na fala dela, lá no momento da fala dela, né? O processo de urbanização, as questões relacionadas à violência, as mudanças no mundo de trabalho que a gente vem vivenciando nas últimas décadas, né? Todo um processo de individualismo que está se sobrepondo a todo um senso de coletividade e de pertencimento à comunidade, né? A Reginara fala muito de comunidade, o quanto que está cada vez mais difícil a gente viver em comunidade. A gente está se isolando muito nas nossas casas, nos nossos trabalhos, com as nossas famílias. As nossas famílias são cada vez menores, então a gente também vai se individualizando muito nesse processo, né? E acho que a pandemia ela exacerbou tudo isso, assim, demais. A gente cada vez foi se recolhendo mais. E a minha percepção é que isso tem dificultado ou provocando uma mudança muito grande naquilo que era uma característica essencial do trabalho da atenção primária à saúde e do trabalho dos agentes comunitários de saúde, que é o viver o território, viver a comunidade, viver a rua, né? E o olhar para a rua como esse espaço de produção de saúde, né? E aí eu queria ouvir de vocês o quanto que isso, e aí pensando explicitamente na questão da pandemia, o quanto que essas mudanças elas estão acarretando em mudanças que talvez sejam permanentes na forma de atuação dos agentes comunitários. E aí eu queria resgatar, a Daniela trouxe isso, a Reginara também, e no bate-papo apareceu essa questão dos agentes comunitários irem para dentro das unidades, e o quanto que isso talvez seja uma mudança permanente na forma de atuação dos agentes comunitários. E se isso for uma mudança permanente, o quanto que isso é realmente uma transformação da forma de atuação dos agentes, ou o quanto que isso pode gerar uma sobrecarga de trabalho sobre os agentes, porque talvez muitos agentes, como a Reginara citou na experiência dela, não deixem de ir para a rua, não deixem de fazer o processo de territorialização, mas agora se veem numa obrigação de acumular outras atribuições para dentro da unidade que antes não tinham. E aí eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso, assim, se o que a gente está vivenciando é que tamanho que é essa transformação da atuação do profissional, dos agentes comunitários, se isso está muito mais num caminho de o agente comunitário de saúde estar mais dentro da unidade do que fora, ou se na percepção de vocês a gente está acumulando atribuições, ou se não, agora que a pandemia está resfriando, se de novo os agentes comunitários saem das unidades e vão tomar o espaço da rua. Como é que vocês têm percebido esse processo nas vivências de vocês? Daniela e Reginara, e aí quero ouvir de quem está nos seus municípios aí, conectado conosco, como que vocês percebem essa situação no município de vocês também? Eu posso dizer que, como agente comunitária, a gente acumula atribuições, acumula tarefas,
acumula trabalhos, né, que a gente não fazia antes. Isso está sendo bastante presente, né? Por exemplo, como eu disse anteriormente, a gente tem 40 agentes comunitários de saúde, mas muitos agentes, eles utilizam as suas atribuições, a regra das atribuições, aquilo que está escrito para seguir. Então, isso acaba sobrecarregando alguns, né? Alguns que querem fazer além, querem fazer mais, né? Que querem buscar alguns serviços como os próprios grupos, o acolhimento, o atendimento, a orientação dentro da unidade, que muitas vezes é necessário fazer, né? Então, eu digo com certeza que é acúmulo de funções. Eu quero fazer outras duas perguntas. Ontem a gente teve uma web palestra que tratou sobre vacinação. E aí o tema da pandemia apareceu muito forte na web palestra de ontem. E vocês voltaram a tocar nisso hoje. E na hora eu me lembrei de tudo que a gente discutiu ontem na web palestra. Porque veio muito forte ontem na fala o quanto que todo o processo de imunização e vacinação no Brasil, ele era muito bem consolidado, os saberes sobre isso, as práticas sobre isso estavam consolidadas não só na população, mas principalmente entre os profissionais de saúde, e o quanto que a pandemia e todo o processo de movimento fez com que nos deu a necessidade de reconstruir falas, reconstruir, ressignificar coisas, voltarem em reforçar determinadas questões em relação à vacina que antes estavam dadas, ninguém questionava, ok, né? Vocês relataram um pouco sobre isso também nas falas de vocês. E aí eu queria ouvir o quanto que, dentro de todos esses desafios relacionados à pandemia no trabalho dos agentes comunitários de saúde, esta questão específica da vacinação, ela assume um desafio talvez prioritário, ou quanto que isso tem sido importante, um desafio importante no trabalho dos agentes comunitários, enquanto uma ação de educação em saúde, de ter que novamente, né, trabalhar todos esses elementos relacionados à imunização da população. E a outra coisa que eu queria ouvir de vocês, também enquanto uma mudança em relação a essa forma de trabalho dos agentes comunitários por causa da pandemia, é o uso de tecnologia. O quanto que o uso de tecnologia de comunicação se tornou uma realidade no trabalho dos agentes comunitários, porque no processo de isolamento da pandemia, talvez tenha sido a única forma de contato, fora a forma de contato que a Reginara nos contou, que é o contato de portão, porque isso realmente aconteceu muito, né? Mas muitas unidades de saúde começaram a utilizar, e os próprios municípios incentivaram ou promoveram condições para se usar ferramentas de tecnologia de comunicação para se fazer as ações de educação em saúde ou de marcação de consulta, para se usar essas ferramentas de tecnologia em saúde para se fazer saúde, né, nos territórios. O quanto que isso tem se tornado uma prática, o quanto que isso... A Daniela fez um comentário que para mim é isso, né? A gente usando o celular próprio para fazer essas coisas todas, e eu queria ouvir um pouco assim, o quanto que isso tem se institucionalizado nos municípios e na prática de vocês, o quanto que isso ainda é um desafio importante, o quanto que o uso dessas ferramentas ainda está muito rudimentar, está ainda dependente das capacidades dos profissionais e dos agentes comunitários de saúde fazerem esse tipo de uso dessas ferramentas, mas eu também queria ouvir um pouco de vocês em relação a isso, sobre a questão das vacinas e aí sobre o uso de tecnologias, tá? Veio os movimentos anti-vacina, reativou, na verdade, né, que a gente sabe que lá no passado isso foi bem forte, né, movimentos e brigas e bem forte essa questão da antivacina aí, e o porquê fazer, e até hoje a gente encontra, e mesmo antes da pandemia, a gente encontrava famílias que não faziam a vacina, né? E eu acho que uma coisa que acentuou muito essa questão da antivacina são as redes sociais. As redes sociais caíram em cima direto, e as pessoas, elas têm como tem a informação, a mídia, tem o acesso, né? Qualquer coisa, elas vão para o tio Google, né? Vou perguntar para ele se essa medicação faz bem para mim.
né? Se eu posso tomar, o médico que deu, mas eu vou perguntar para ele. Vou perguntar para ele se ela tem alguma reação. E aí ele vai ter que me dizer. Ou muito da questão de ler a bula, né? Aí vai ler a bula e, pá, mas dá uma dor de cabeça, não vou tomar medicação. Muitos fazem isso e assim fazem com a vacina. Voltou, né? A gente sempre, acho que todo o meu tempo de trabalho, e é bem como a Daniela falou lá na primeira fala dela, né? Que as pessoas, as crianças faziam volta no quarteirão para tomar vacina. E eu me recordo que comigo foi assim, eu já tinha 5 anos e eu queria fazer a vacina. E por que não queriam me dar? Né? Então, a gente muitas vezes bulia ali o sistema para tentar tomar vacina. E hoje a gente vê muito as pessoas fugindo da vacina, pai e mãe não levando, né? Então, isso é muito complicado porque as doenças estão voltando, a gente sabe que o sarampo voltou, né? As doenças estão voltando, a meningite está voltando, a Covid continua aí, né? E o porquê do não fazer o cuidado, se essa é a proteção que a gente tem, né? E são estudos, a vacina da Covid, ela pode sim ter feito em pouco tempo, mas mostrou, tá aí o resultado de que tudo está passando, né? Da necessidade desse cuidado. Sim. Tem muitos colegas que eles, quando entraram para fazer o seu trabalho como agente de saúde, eles não tinham instrução de computador, né? Não sabiam digitar, não sabiam, não tinham noção nenhuma de como fazer o uso da computação, né? Da tecnologia. E inclusive o celular, né? A gente vê muitas pessoas hoje que têm dificuldade, mas a gente teve que se adequar, a gente teve que entrar. A gente utiliza mesmo muito o nosso celular, a nossa internet, o nosso aparelho, né? A nossa linha. As pessoas, elas são tão, assim, tão engajadas, elas te têm como, muitas vezes, uma saída para elas, que muitas vezes elas te mandam mensagem fora do teu horário de trabalho, que é o celular que faz isso. Ou então, muitas vezes eu chego ao meio-dia para almoçar e eu não consigo parar, porque o telefone... E aí eu não consigo, é de mim. Eu não consigo não atender. Por exemplo, agora, quando eu estava fazendo a minha apresentação, o telefone tocou, esqueci de botar no silencioso. E aí vem um monte de mensagem. Eu estou agoniada aqui sem saber o que é. Porque pode ser algo importante, pode ser alguém precisando de ajuda, né, de uma orientação, e eu não consegui dar esse retorno, eu não me sinto bem com isso. E a tecnologia nos aproxima cada vez mais, né? Ou, por exemplo, a pessoa ela está viajando, mas ela tem meu telefone, ela me pede ajuda, ela me pede socorro, é só uma orientação, uma fala, me diz como que eu tenho que fazer. E a gente faz isso, né? Então, aproxima. Felizmente, a gente tem que usar o nosso telefone, porque é uma forma de tu melhorar o teu trabalho, né? A minha fala vai de encontro à da Reginária, é exatamente a mesma coisa, assim, não mudei nada. É a necessidade da tecnologia para que a gente consiga estar mais próximo mesmo, e os pacientes eles já tomam isso como uma certa liberdade, mas de qualquer modo a gente se sente como uma missão cumprida assim para esse evento. Assim, claro, seria bom se a instituição também te desse suporte, né? Mas seria ótimo, na verdade. Eu acho que deveria fazer parte do processo de trabalho, mas eu acho que isso aí tem que ser alinhado como realmente fazer um planejamento para isso, que demanda uma estrutura, né? Eu quero me despedir, eu acho que, né, fizemos aí uma dobradinha bem integrada, sem nos conhecermos, né, Reginara? Exatamente. Parabéns, a tua fala veio muito de encontro a coisas que com certeza eu penso demais. E que bom, né? Que bom, eu acho que nós estamos então no caminho certo. E é isso, desejando aí um excelente trabalho para você, para os agentes comunitários de saúde, que a gente possa se fortalecer cada vez mais. Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, Telesaúde, a equipe, o Mickey aí que esteve o tempo inteiro aqui conosco, né, fazendo essa mediação, meus gestores, né, que me oportunizaram esse momento, senão não estaria aqui, e a todos vocês, agentes comunitários que puderem estar presentes. Exatamente. Eu quero agradecer muito a minha gestora que me apoiou, né, que disponibilizou que eu pudesse estar com vocês apresentando um pouco do nosso trabalho, esse trabalho que é tão rico, né?
e muitas vezes não é valorizado, não somente pela gestão, mas também pela comunidade, né? Da importância do agente comunitário de saúde na vida das pessoas, né? O quanto isso e precisa e tem a necessidade de existir, e que a gente possa cada vez mais buscar essa presença e que cada equipe, cada microárea possa ter o seu agente. Porque muitas vezes, hoje eu posso dizer que eu tenho 173 famílias e eu não consigo dar conta. Eu não consigo cumprir com todas as minhas visitas. E se tirarem um da minha equipe, fica mais difícil ainda. Então, que a gente possa cumprir, né, todas as nossas atribuições, as nossas tarefas, esse nosso trabalho que é tão importante como estratégia da saúde da família, né? Porque não é somente o agente comunitário de saúde, é como a enfermeira, como a Daniela, é o médico, é o técnico, é o dentista, né? É a gente buscar esse serviço cada vez mais com excelência. E também fazer a movimentação, um movimento para que as pessoas participem, né? Participem e busquem os seus direitos e participem nas pré-conferências, nas conferências de saúde, o quanto a gente necessita desse reforço para buscar cada vez mais melhorar a saúde do nosso país, né? E isso que hoje em dia está bem difícil, mas seria bem pior se não tivesse. Então, agradecer também a minha querida enfermeira Márcia de Oliveira, que me fez o convite, que fez a intermediação, né, para que eu pudesse participar. Eu acho que isso só me engrandece como profissional, né, e poder repassar esse trabalho que a gente faz aqui tão bonito, né, em conjunto com toda a equipe. Muito obrigada a todos.